presidente Lula afirma que questões de gênero e raça não serão os critérios para escolher o substituto de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Atual presidente do STF se aposenta na próxima segunda-feira, mas antes, na quinta, transmite o cargo para o ministro Luiz Roberto Barroso. Na Procuradoria-Geral da República, o mandato de Augusto Aras termina hoje. Enquanto Lula não anuncia um novo nome, a PGR será comandada pela subprocuradora Eliseta Ramos. Mais informações agora ao vivo, direto de Brasília. Fala, João Pedro Melo. Pois é, Carla, não tem de fato data, também não tem nomes certos, né, para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. O atual chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, termina o mandato dele hoje e não será mantido no cargo. Essa é uma possibilidade permitida pela Constituição. Ele tentou, de fato, essa recondução, mas não conseguiu. No lugar dele, a partir de quarta-feira, a subprocuradora-geral Eliseta Maria de Paiva Ramos assume então a chefia da PGR, isso de forma interina. Essa indicação para o cargo é feita pelo presidente da República e, aos mesmos moldes de uma indicação ao STF, a pessoa escolhida deve ser sabatinada pelo Senado Federal. Em declaração à imprensa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu que o presidente tem o tempo que for necessário para decidir o nome e que não há problemas de a PGR ser chefiada por uma pessoa interina. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Bom, esse aí o presidente Lula, então, né, falando a respeito da escolha dele para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não vai escolher por raça, né, que ele já tem ali algumas pessoas em lista, né, ou que ele pode escolher, e uma dessas pessoas, todo mundo sabe, aqui na capital do país, é o nome que está mais circulando, é o do Flávio Dino, de fato, né, ele pode ser escolhido, há também uma possibilidade de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, então são nomes que estão circulando aqui nos bastidores da capital do país. Sobre a PGR, que a gente falava agora há pouquinho, não há previsão de que Lula use a lista tríplice, como guia, né? Uma votação entre os membros do MPF que resulta aí em 3 nomes, teoricamente os mais preparados para o cargo, né? Que estão atualmente, então, no órgão. Essa lista passou a ser usada por Lula em 2003, mas não vem sendo usada desde a gestão de Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro falou por diversas vezes que não seguiria essa lista tríplice. Bom, agora sim a gente vai ouvir o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, falando sobre essa escolha do Procurador-Geral da República, que o presidente da República tem aí o tempo que for necessário. Eu quero reforçar aquilo que eu já disse publicamente, eu defendi já junto ao presidente que ele tem o tempo dele para essa definição. A PGR, nós encerra o mandato do atual Procurador-Geral da República essa semana. O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. Acho que o presidente tem que ter calma, tranquilidade, é a sua prerrogativa constitucional de fazer escolha deste nome que vai ser encaminhado para o Senado ainda, tem a sabatina, então eu defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário de definição desse nome. Ele tem o tempo dele para definir, o presidente gosta de entrevistar as pessoas, tem que estar à sua disposição, tem conversado muito com interlocutores sobre isso, está no seu processo de decisão. Pois é, olha, os escolhidos para essas funções, né, eles não devem ser definidos por agora. A gente tinha expectativa de que até ontem Lula definisse o nome do PGR, mas ao que tudo indica, tudo vai ficar para depois da cirurgia, né? O presidente vai passar na sexta-feira por uma cirurgia na região do quadril, vai ficar em repouso, despachando do Palácio da Alvorada, isso por boa parte do mês de outubro. E ele comentou um pouquinho também a respeito dessa cirurgia, a gente vai ouvir agora.
depender de mim, eu me interno na sexta-feira, faço a cirurgia, que eu peço a Deus que corra bem. Se depender de mim, na segunda-feira, para surpresa do Stucker, eu estarei lá no Palácio do Planalto despachando, eu não vou nada. Sabe, é uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade. Ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia. E você quer saber da verdade? O que eu tenho mesmo é medo de anestesia. Pois é, o que o Palácio do Planalto, então, está programando, né, para essa cirurgia. O presidente vai ficar afastado aí durante o período da cirurgia. Geraldo Alckmin assume a presidência no período em que Lula estiver anestesiado. Na sequência, logo depois que o presidente recobrar a consciência, né, essa é a palavra utilizada, ele volta à presidência da República. Como é a expectativa do próprio Lula, volta a despachar na segunda-feira já do Palácio da Alvorada, deve ficar assim durante boa parte do mês de outubro. As atividades normais com viagens, entre outras questões, devem ser retomadas no finalzinho do mês de outubro ou no início do mês de novembro. Bom, sobre questões de gênero e raça servirem como critério, obviamente é um direito do presidente, né? É uma escolha que cabe a ele, mas a nossa função aqui é confrontar a pessoa pública com as suas palavras. No ano passado, quando o Lula ainda era pré-candidato à presidência, em uma entrevista na internet, ele foi bastante incisivo na questão da paridade de gênero e raça na política. Paridade é paridade, né? É a igualdade total. Ele falou sobre esse assunto nessa entrevista que foi no dia 19 de janeiro, disse que a participação de grupos minoritários é parte da agenda política que ele apresentaria durante a campanha e que faria campanha com participação paritária e até majoritária de grupos subrepresentados na política brasileira. Estava falando aqui da questão da raça e de gênero. As mulheres compõem algo em torno de 25% do seu ministério. Então, ele está bem longe dessa paridade. E mesmo já presidente, recentemente em Luanda, em viagem a Angola, em agosto, ele afirmou que a desigualdade de gênero é a mais grave que existe e que o combate às desigualdades em geral exige indignação. Abre aspas aqui para o presidente. Todos nós sonhamos com a participação da mulher na política, mas pela desigualdade de tratamento que a mulher recebe na sociedade, a mulher não conseguiu expressar a maioria que ela é na política nos países. Se elas são uma maioria, se elas nos colocaram no mundo, é justo a gente, de uma vez por todas, compreender que elas podem sim ser a maioria e governar o mundo em vez de nós. Quem sabe um dia que a gente conseguir isso, a gente acaba com a desigualdade mais grave, que é a mulher sendo tratada como objeto de cama e mesa ainda em pleno século XXI. É preciso que os homens amadureçam, é preciso que a humanidade amadureça. Belas palavras que, por enquanto, compõem apenas uma retórica do presidente. Elas não foram colocadas em prática e não será desta vez que serão, na escolha principalmente do novo ministro do STF. Obrigado, JP. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu, até já. Agora há pouquinho a gente estava falando aqui, portanto, do mandato de Augusto Aras, que termina hoje. Ontem, em evento no Conselho Nacional do Ministério Público, onde foi homenageado o ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou que o Brasil esteve perto de uma ruptura e que talvez não estivesse em uma democracia se não fosse o que chamou de a força do silêncio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A graça desse país foi ter, nesses 4 anos, Antônio Augusto Brandão de Aras, como Procurador-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência, Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Na mesma sessão, Augusto Aras agradeceu, fez uma espécie de discurso de despedida. O esforço que nós fizemos nos anos de 2021, 2022
e até o dia 1º de janeiro de 2023, para manter o equilíbrio democrático neste país. As palavras do ministro Toffoli hoje, um dia adiante, serão detalhadas para que todo o povo brasileiro saiba que a democracia deste país, preservada, passou por esta instituição mantenedora, como é do seu dever constitucional, da ordem jurídica que sustenta o regime democrático, o Estado de Direito, que é o seu meio de trabalho, e a economia aberta de mercado implícita nos princípios dos direitos e garantias fundamentais e da ordem econômica. Olha, pelo jeito, aconteceu muita coisa e que a gente não sabe, por interesse deles, de não trazer a público tudo isso que aconteceu, mas foi bastante coisa, pelo jeito, né? Tanto pela fala do Augusto Aras, como pela fala do ministro Dias Toffoli, que aproveita para dar até uma alfinetada, né? Ele diz ali... você estava até falando sobre isso agora fora do ar, né, Sheila? Mas ele chega a falar de passividade, né? Que Augusto Aras se mostrou passivo para preservar a democracia. Mas é importante, termo, ele usa discrição, por exemplo. E discrição, de fato, é algo importante. Agora, é diferente da ausência de ação, né? Mas ser ele discreto. coloca isso também. Tem como a gente ouvir de novo a fala do ministro Dias Toffoli, Thiago? Tem como a gente ouvir? Ele vai colocar então. A graça desse país foi ter, nesses 4 anos, Antônio Augusto Brandão de Aras como Procurador-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência Augusto Aras. Força do silêncio. Talvez. Né? Ele se calou. Foi uma ironia, deixou de no agir. final das contas? Então, Ele foi irônico? Dá essa interpretação também, que ele aproveitou para alfinetar e depois dizer, mas graças a tudo isso, nós temos a democracia preservada. O fato é, isso se não virar um livro depois, a gente, né, vem de outra forma, mas que tem bastante informação por aí, que tem bastante carne em volta desse osso, como diz Luiz Megali, deve ter. Se foi uma ironia, foi muito sutil, a ponto de ser quase imperceptível. O fato é que ficamos assim, então, nas palavras de Dias Toffoli, o grande defensor da democracia está se despedindo hoje da Procuradoria-Geral da República. O que nós vimos foi a força do silêncio agindo em relação a todos os crimes cometidos pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando Bolsonaro sabotava um plano nacional de vacinação, Aras exercia sua força do silêncio. Quando Bolsonaro recomendava de maneira muito bem sucedida, remédios que não serviam para nada no meio de uma pandemia que matava 4 mil brasileiros por dia, a Aras exercia sua força do silêncio. Quando Bolsonaro dioturnamente espalhava a sua pregação golpista no cercadinho, nas lives e a cada vez que tinha oportunidade de falar diante de um microfone, Augusto Aras exercia a força do silêncio. Augusto Aras foi o grande cúmplice de Jair Bolsonaro em toda a obra, digamos assim, construída nos últimos 4 anos. Se Bolsonaro era o cavaleiro solitário do golpe, Aras era uma espécie de tonto, o acompanhante silencioso. Enfim, ficamos assim. Essa é a opinião do ministro Dias Toffoli. A CPMI dos atos de 8 de janeiro ouve hoje o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Ontem, o ministro do STF, Cristiano Zanin, negou o pedido para que o ex-chefe do GSI faltasse à sessão, mas garantiu a ele o direito de permanecer em silêncio. A gente tem mais informações de Brasília, agora chegando com Leandro Aislan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, negou nesta segunda-feira pedido da defesa do ex-ministro do Gabinete Institucional, Augusto Heleno, para ele não comparecer à CPI dos atos golpistas nesta terça-feira. Zanin, porém, determinou que Heleno não será obrigado a responder às perguntas. Parlamentares querem mais detalhes sobre a atuação do ex-ministro e de membros do GSI em relação às investigações
invasões em Brasília. O general vai depor após 9 requerimentos de convocação. Nessa segunda-feira, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que é de interesse das Forças Armadas que as investigações sobre os atos de 8 de janeiro sejam concluídas e os culpados punidos. Todo mundo, o Brasil inteiro, está torcendo que isso acabe, que os culpados sejam punidos, que aqueles que estão na fila dos suspeitos e são inocentes deixem de ser suspeitos, para que a gente possa somente olhar para frente. De maneira que o nosso espírito é de colaboração. Essa foi uma reunião que para nós é determinativa, porque eles estão encaminhando já por final da pauta, mas se não for, nosso trabalho é o mesmo, é de absoluta colaboração, porque as Forças Armadas necessitam que absolutamente tudo seja esclarecido. No Supremo, os ministros começaram a julgar no plenário virtual mais 5 envolvidos na invasão às sedes dos 3 poderes. Relator dos processos, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de todos e propôs penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. Os réus foram denunciados pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O julgamento vai até segunda-feira. Até agora, o Supremo condenou 3 envolvidos nesses atos de 8 de janeiro em julgamentos realizados num plenário físico. Aécio Lúcio Costa e Matheus Lima de Carvalho pegaram 17 anos de prisão e Tiago Matar, 14 anos de cadeia. E o governo federal vai ao STF contra trechos da chamada PEC dos precatórios e defende o pagamento imediato das dívidas já expedidas, que somam quase 95 bilhões de reais. Na ação, a AGU pede que os débitos sejam classificados como despesa financeira, assim ficariam de fora das regras fiscais. Thalita Almeida. O Supremo Tribunal Federal vai analisar um pedido do governo Lula que defende a derrubada de trechos da chamada PEC dos precatórios. A medida foi instituída no governo de Jair Bolsonaro e propôs o pagamento de parte das sentenças judiciais como despesa financeira, sem esbarrar em regras fiscais. A decisão foi tomada pelo Ministério da Fazenda, que encaminhou um parecer à Advocacia Geral da União. O pedido é que o STF julgue os principais dispositivos da medida como inconstitucionais e determine o pagamento imediato de todas as dívidas já expedidas. A ideia é quitar cerca de 95 bilhões de reais de fatura acumulada. Uma das propostas é a separação do valor das dívidas em principal e encargos com juros e correção monetária. O primeiro grupo seria pago como despesa primária, com salários, benefícios previdenciários ou contratos com o governo. Já os encargos seriam quitados como gasto financeiro. Além disso, o objetivo é alterar definitivamente como esses pagamentos são computados atualmente na contabilidade federal. Os precatórios são dívidas do Estado com as pessoas e são dívidas acumuladas por anos e anos. A gente já fez dezenas de reportagens tratando desse assunto, de gente que morre sem receber o que está determinado pela Justiça e o Estado não pagou. Essa informação de que o governo tentaria ir contra alguns trechos da PEC dos precatórios e também defendendo esse pagamento numa soma de quase 100 bilhões de reais, e que esses débitos, isso é importante, sejam classificados como despesa, portanto ficam fora do arcabouço, fora das regras fiscais. Tudo isso foi antecipado, inclusive aqui na Band News FM, mas em entrevista ao Canal Livre da Band pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ver se isso de fato caminhará dessa maneira. O Ministério da Igualdade Racial decide abrir investigação para apurar a conduta de assessoras da ministra Aniele Franco após a publicação de imagens de dentro de um avião da FAB e durante a final da Copa do Brasil no Morumbi. Em publicações no Instagram, as servidoras debocham da CBF, provocam torcedores do São Paulo, abrem uma camisa do Flamengo no meio da torcida adversária, ironizam a derrota do clube carioca e, de quebra, ofendem os paulistas. Numa delas, Marielle Decoté, chefe Marcele, tá? Eu falei o quê? Marielle. Pelo amor de Deus. Marcele Decoté, chefe da assessoria especial da pasta, chega a escrever, usando uma linguagem neutra, aspas, torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior de tudo, de pauliste. Em outro post, ela declara amor ao Flamengo e publica, independentemente da diretoria fascista, sinto muito, foi o que ela escreveu, dos pau no cu que acha que merece vestir a camisa do clube, para sempre Flamengo. E ainda, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Desde domingo, a Aniele Franco, que é flamenguista, tem sido alvo de críticas por ter usado um avião da FAB para ir de Brasília a São Paulo para acompanhar o jogo. Ela justificou que a viagem estava programada
e foi para a assinatura de um protocolo com a CBF com o objetivo de combater o racismo no futebol. O ministro do Esporte, André Fufuca, também usou um avião da FAB para ir sozinho do Maranhão a São Paulo, enquanto Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, utilizou um voo comercial. Ele fez, o mesmo trajeto de Aniele Franco. Então vai lá, começando pela ministra. A ministra argumenta que, como sempre, né? Não há ilegalidade, bibibi, bobobó. Tá bom, não há ilegalidade. Esse é outro problema. Uma ministra de Estado deveria saber que a questão imagética importa. Ela é uma torcedora do Flamengo e se deslocou de Brasília até São Paulo para assistir uma final de campeonato em que estava o time dela. Ah, mas ela foi assinar um protocolo porque é importante o combate ao racismo no futebol. O combate ao racismo é importantíssimo. Esse protocolo tinha que ser assinado no Morumbi no dia do jogo. Podia ser em Brasília, Foi um pedido da CBF. Não importa, recuse o pedido. A senhora é a ministra. Olha, seu presidente da CBF, eu sou ministra de Estado, mas eu também sou torcedora, sou flamenguista. Não pega bem que eu seja vista no estádio no dia de um jogo, de uma final tão importante em que o meu time está jogando. Mas a assinatura no Morumbi vai atrair mais atenção. Atrair mais atenção de quem? Gente, vocês querem enganar quem? Quem se importa nesse momento? Ou esse assunto estava correndo na boca do povo? Gente, vocês viram que está sendo assinado um protocolo entre o Ministério da Igualdade Racial e a CBF? Vocês esperam um pouquinho. Eu sei que o time está entrando agora, mas está sendo assinado um protocolo com o presidente da CBF. Esse protocolo poderia ter sido assinado em Brasília, poderia ter sido assinado na sede da CBF no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, menos num estádio onde o time de coração da ministra, e é de coração mesmo, né? Porque ela publica um vídeo no jatinho em que viajou, em que começa assim: domingo eu vou no Maracanã. Não, gente, é no Morumbi, vou assinar um protocolo. Mas estava lá voando de jatinho da FAB. Por que ela precisa de um jatinho da FAB enquanto um ministro do mesmo governo utiliza um voo comercial? Então tá tudo errado. Tem alguma ilegalidade? Não tem. Mas a ministra deveria saber que ela não poderia ser vista numa situação dessas. Agora, a assessora tem que ser demitida para ontem. Por 1000 razões. Eu não vou nem falar aqui do uso dessa estúpida linguagem neutra e do uso errado da linguagem neutra, porque paulista já é uma palavra neutra. Ou alguém já viu um paulisto? Mas pela xenofobia, uma ministra da Igualdade não pode adotar um discurso xenófobo, muito menos em relação ao Estado que compõe a Federação Brasileira. E pela xenofobia em relação a europeus também. Quantos de nós, provavelmente também ela, tem alguma ascendência europeia? Torcida branca que não canta. Então o branco vale menos que as demais raças, etnias e cores que compõem esse Brasil multilateral. É impressionante a quantidade de erros que pode ser cometida com o uso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 palavras. Que coisa impressionante o pensamento dessa assessora. E aí, o próprio teor da coisa, os comentários futebolísticos, a diretoria falsista, os pau não sei o que lá, que vestem a camisa do clube, já nos mostram que a motivação dessa assessora não era exatamente participar da assinatura de um protocolo entre CBF e Ministério. Ela estava ali para ver o jogo. Tudo errado. Tudo errado. A ministra, não seria absurdo se a ministra simplesmente pedisse o boné e deixasse o Ministério depois do que aconteceu. Tá tudo errado. Isso aconteceria, não tenham dúvidas, num país sério. E essa assessora, se não o fizer, tem que ser demitida hoje. Caso contrário, será um deboche. Só para acrescentar informação, para que não gere dúvidas aqui em relação a este voo da FAB, estava a ministra, estava essa assessora, portanto, ela também foi nesse voo da FAB, essa assessora, e mais 3 pessoas. A gente não tem informação, o que a gente tem de informação oficial é de que havia 5 pessoas a bordo deste avião da FAB, deste que levou a ministra, junto com pelo menos essa assessora, mais 3 pessoas. E aí, num outro voo, como a gente explicou, o ministro do Esporte, André Fufuca, também utilizou o avião da FAB, ele estava sozinho. A informação é de uma pessoa apenas a bordo deste avião. E registre-se, né? É importante, valorize-se aqui o que fez o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, indo num voo comercial.
Bom, de volta aqui a destaques relacionados à partida, ao jogo do São Paulo. A polícia de São Paulo investiga a morte de um torcedor no entorno do estádio do Morumbi depois da final da Copa do Brasil. Thiago Muniz está por aqui para contar essa história. Diga, Thiago. Rafael dos Santos Tercílio Garcia, de 32 anos, foi encontrado caído, com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo, durante a comemoração do título da Copa do Brasil. O homem chegou a ser socorrido para o hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha deficiência auditiva e fazia parte do grupo Surdos e Mudos da torcida organizada independente. Após o término do jogo, com o título do tricolor, houve um tumulto do lado de fora do Morumbi. A polícia militar usou bombas de efeito moral, jatos d'água, cacetetes e a cavalaria para dispersar a confusão. Esse caso é investigado e outra morte também foi registrada com relação ao jogo, mas num lugar muito distante do Morumbi, em São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Um idoso que tentava sair com o carro na rua durante a comemoração do título são paulino na cidade, acabou atirando e matando um torcedor de 29 anos. Depois, o motorista e a esposa foram agredidos por outras pessoas. Em entrevista à Band, o delegado seccional de Tabuão da Serra, Hélio Bressan, falou sobre a confusão. Foi empurrando as pessoas com o veículo, até que as pessoas que estavam naquela comemoração acharam por bem de passar também, empurrar, agredir, pois muito bem. Aí ele saca de uma arma, uma 765, e fez 3 disparos. Um dos disparos acerta o braço da vítima e, infelizmente, essa vítima, depois de socorrida, veio a óbito. Ficou uma situação tão difícil que ele acabou sendo linchado, tanto ele quanto a esposa. Não há informações sobre o estado de saúde do casal, portanto, essa ocorrência investigada pela seccional de Taboão da Serra e a morte do torcedor nos arredores do Morumbi pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Isso, né? A gente tem que trazer essa informação. Ontem mesmo nós conversávamos aqui. Primeiro a gente falou bastante sobre a festa, né? Claro. Mas a gente falou, né, Megali, também sobre esse tumulto que aconteceu na saída, os jogadores tentando comemorar, celebrar ali com os torcedores. E que pelo tamanho da concentração, até que o volume aí de notícias ruins, né, havia sido pequeno, a gente esperava, infelizmente, algo maior. E aí é isso que surge, tanto essa história quanto a próxima, né, que vai ser trazida pelo Lucas Belotti. Que é uma mulher presa com 14 celulares furtados e um mané, que pode ser qualquer coisa, menos São Paulino, que tentou... levar o do Lugano. O celular acabou indo embora, mas o cara foi pego pelo próprio Lugano. O cara achou que ele poderia passar pelo Lugano, Lucas Belotti? Esse cara já viu algum jogo do São Paulo? Alguém passa pelo Lugano? Eu ia falar isso, faltou um conhecimento de história. Poucas pessoas conseguiram tal feito de passar pelo Lugano e ele foi um dos que não conseguiu já com um jogador aposentado. A gente segue falando da primeira apreensão da polícia, foram 14 celulares apreendidos pela Polícia Militar de São Paulo, ali no entorno do estádio do Morumbi, foram furtados de torcedores. Uma mulher foi identificada como Daniele, foi presa em flagrante pelos policiais com os aparelhos escondidos embaixo da roupa. Quem está na live pode observar o momento em que ela vai tirando esses aparelhos, não para de sair celular de dentro da roupa dela. A suspeita foi detida depois que puxou o celular de bolso de um jovem que tinha 14 anos. O pai foi quem viu e aí chamou a polícia militar, que conseguiu chegar a ela. Pelo menos 5 vítimas foram até a delegacia do Morumbi, na região do estádio também, para recuperar esses celulares roubados. O outro caso semelhante a esse que a gente trouxe, que ganhou as redes sociais na tarde de ontem, foi envolvendo o ex-jogador Lugano. A gente também exibe o vídeo agora nas redes sociais. Ele estava saindo de um dos portões do Morumbi, foi reconhecido mesmo utilizando boné e óculos escuros, e aí foi abraçado pela torcida. No meio dessa confusão toda, um homem retirou o celular do Lugano e ele percebeu com toda a classe, conseguiu se desvencilhar. Certinho. Nossa. O pessoal retira. E depois ele, com toda a classe, se desvencilha dos outros torcedores que estão ali abraçando ele. Ele não empurra ninguém, não agride ninguém, não se desespera com o celular furtado, consegue sair ali do tumulto e agarrar esse torcedor que acabou pegando o celular dele. Momentos depois, os policiais militares também chegam ali, levam o suspeito para dentro do estádio e a Secretaria de Segurança Pública confirmou que esse homem, que tem 32 anos, foi preso por furto, preso em flagrante. O Lugano foi quem primeiro segurou ele, depois a polícia chegou e aí sim conseguiu levar o sujeito à delegacia. 2 casos envolvendo furto de celulares. A mulher se deu mal e o cara não passou pelo Lugano. Ninguém passa. Você sabe que normalmente eu não gosto desse lugar comum de quando tem briga de torcida, o cara fala assim, isso não é torcedor, isso é vândalo, porque dá pra ser as duas coisas. O torcedor não é um santo, todo mundo que tá lá na arquibancada pra receber o título de torcedor tem que ter um comportamento exemplar. O cara pode ser um torcedor e bandido.
Esse não. Esse cara não pode ser São Paulino. Não tem condição de um São Paulino, de fato, ir lá e ver o Lugano e falar, vou furtar o celular desse ídolo. Esse cara, desculpa, pra mim perdeu o título de São Paulino e deveria ser banido do estádio pro resto da vida. Normal é o contrário, eu dar meu celular pro Lugano. Leva. Quer 2? Mas é ao contrário. Meu celular, meu carro. Tem foto minha aí, viu? O Lucas pro Lugano. Valeu, Luquinha. O presidente do Senado afirma que a casa não vai votar a mini-reforma eleitoral às pressas. Fala em rediscutir o Instituto da Reeleição para cargos majoritários. Essa informação chega do Rio de Janeiro agora com Pedro Dobal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que a reforma tributária seja votada pela Casa no fim de outubro. Antes, segundo ele, a previsão era de que o projeto fosse a votação na primeira quinzena do mês. A declaração ocorreu durante a FIDES Rio 2023, evento do mercado de seguros realizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Na próxima quinta-feira, o Senado vai realizar uma sessão temática sobre a reforma tributária com a participação de prefeitos. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado também disse que não tem pressa para votar a mini-reforma eleitoral. O texto já foi aprovado na Câmara e precisa ser votado até o dia 5 de outubro para valer nas eleições de 2024. Entre outras medidas, o projeto simplifica a prestação de contas pelos partidos e candidatos. Segundo Rodrigo Pacheco, o assunto merece ser discutido com cuidado, mesmo que isso signifique adiar a adoção das mudanças para 2026. Nós não faremos a aprovação disso às pressas, oprimidos pela circunstância de tempo, para valer imediatamente para a próxima eleição. Pacheco ainda defendeu o fim da reeleição e a realização de eleições apenas de 4 em 4 anos, mudanças que devem ser debatidas na reforma do Código Eleitoral. Depois do calorão, uma frente fria se forma no sul e no sudeste do Brasil. E não há paz no Rio Grande do Sul, gente. Um novo ciclone extratropical se formou na costa do estado. Gilberto Echauri tem os detalhes. A formação de um ciclone extratropical sobre o oceano intensifica o mau tempo no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Há alertas válidos para as regiões metropolitana, sul, leste, litoral e norte do estado. Choveu bastante durante a madrugada, com queda de granizo em várias regiões do estado, o que também causa preocupação quanto às famílias na região do bairro Arquipélago, na zona norte de Porto Alegre, onde a água já invadiu residências. Ontem à tarde, como forma de precaução, a prefeitura da capital fechou as comportas do Rio Guaíba, que atuam como uma barreira para evitar que o eventual transbordamento alague o centro da cidade. O nível da água já passou de 2,70 metros e a cota de inundação é de 3 metros. Mesmo ainda faltando 5 dias para o mês acabar, Porto Alegre já registra o setembro mais chuvoso desde 1916. Em Minas Gerais, Belo Horizonte teve ontem simplesmente o dia mais quente desde que as temperaturas começaram a ser medidas no Brasil. 38, Sheila? 6. Meu Deus do céu, 38 graus,6. Deixa eu mandar um abraço para nossa ouvinte Tainá. Escreveu para cá, tá super... Puxa, hoje ela tá muito triste, continua, né? Porque no fim de semana eu vi a mensagem dela. Ela perdeu o cãozinho, o Rubens, de 2 anos, por causa do calor. É um bulldog francês, igual o meu Bronx, né? Ele tem aquele focinho para dentro e isso dificulta bastante o equilíbrio de temperatura. E ele teve hipertermia, que é quando o cachorro tem uma... Superaquece. E aí, no caso dele, a respiração fica muito curta. Ele acabou inalando o líquido na hora de... tentar equilibrar a temperatura e infelizmente não resistiu. Foi no fim de semana, foi naquele dia de calor muito, muito intenso, né, em São Paulo, e aqui os nossos sentimentos para Tainá, nosso ouvinte. Ah, mas é só um cachorro e tal. Para quem convive com o bichinho, não é assim. Como ela disse, é quase como se fosse um filho. Então quem tem, entende, quem convive com esse amor entende o que é. Então o nosso abraço aqui para Tainá, nosso ouvinte, fica também que sirva de alerta, né, para as pessoas que têm também convivência com pet, que são tutores, para que mantenham ali sempre água em temperatura adequada, consigam tirar os animaizinhos do sol, deixar num ambiente mais fresco, porque eles sofrem bastante também. Seguindo com os outros destaques, o programa Desenrola, que entrou em uma nova fase, pode ser paralisado
Se a medida provisória enviada ao Congresso Nacional não for votada, a MP vence no dia 3 de outubro e a Bruna Vale tem mais informações. Mais de 14 bilhões e 300 milhões de reais em dívidas já foram renegociados na faixa 2 do Desenrola Brasil, em que os débitos são ajustados diretamente com as instituições financeiras. E nessa segunda-feira foi iniciada a nova fase do Desenrola Brasil, que deve beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Quase 79 bilhões de reais de dívidas de até 5 mil reais devem ser renegociados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala da importância do programa. A MP vence no dia 3 de outubro. Caso o tema não seja votado, o Desenrola pode ser paralisado. É imprescindível a votação da medida porque ela caduca antes do término do programa. Então, nós vamos esclarecer ao relator que ela tem que ser votada. Já foi votada na Câmara, é só votar no Senado agora. Em uma espécie de leilão, as empresas inscritas na iniciativa do governo federal deverão informar quanto de desconto estão dispostas a conceder para o consumidor. O INSS começa a ligar para segurados que estão aguardando a perícia médica. O objetivo é agilizar a concessão do antigo auxílio-doença. Atualmente, essa fila para a concessão do benefício passa de 1 milhão de pessoas. É uma vergonha. Luiz Felipe Veloso tem os detalhes. O INSS entra em contato com os segurados que aguardam perícia no órgão para a concessão de benefício por incapacidade temporária há mais de 45 dias. Segundo o INSS, a medida que começou ontem faz parte de um pacote de ações para reduzir a fila de requerimentos e antecipar o agendamento dos possíveis beneficiários. As ligações são feitas pela central de atendimento e no visor do aparelho vai aparecer o telefone 11 21 35 0135. Mas o órgão alerta que esse número não recebe as chamadas e não tem WhatsApp. Em caso de dúvidas sobre a ligação, o beneficiário pode fazer a confirmação ligando para a central 135. No contato, o INSS não pede informações como número de documentos, fotos para confirmar a biometria ou dados bancários. Gente, e atenção, hein? Porque essa informação é importante. É o INSS que vai ligar para você para fazer um agendamento. O número que vai aparecer na sua tela, o Luiz Felipe informou, eu vou repetir. É 11 2135 0135. E que cuidado as pessoas precisam tomar? A gente sabe como funciona golpista, né? Golpista é rápido, golpista é esperto, já deve ter um monte de golpista criando um telefone muito próximo a esse para fazer as ligações. Então, cuidado, fique atento a isso, a golpes. E tem uma outra coisa, né? A gente para de atender aquele telefone, muita gente, né, parou de atender telefones que são números desconhecidos pra gente. Então você olha ali, é número desconhecido, daí a pessoa não atende, eventualmente. Então se você está aguardando esse agendamento, esse é o número do INSS e cuidado com golpista, tá bom? Vou repetir de novo, telefone 11 2135 0135. Hoje não temos o nosso Milton Neves, mas temos futebol. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, seu Iveco é mais negócio. Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Vasco não cai mais não, viu? Vasco venceu o América Mineiro e está fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, Helder Martins. O Vasco da Gama venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e conseguiu escapar da zona do rebaixamento. Em partida que foi adiada da 15ª rodada da competição, o Cruz Maltino venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0 na noite desta segunda-feira na Arena Independência em Belo Horizonte com gol de Jair e agora ocupa a 16ª colocação com 26 pontos. Na próxima rodada, o Gigante da Colina vai enfrentar o Santos fora de casa na Vila Belmiro próximo domingo a partir das 4 da tarde.
E hoje, Corinthians e Fortaleza começam a decidir uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Fala aí, Yuri Queiroga. O Corinthians vai enfrentar o Fortaleza nesta terça, no início da decisão de uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Fábio Santos e Renato Augusto, que começaram no banco de reservas contra o Botafogo, tendem a voltar à titularidade. Fagner, que não jogará no sábado que vem contra o São Paulo, fica à disposição e gera uma das alternativas ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Começar com ele ou Bruno Mendes na lateral direita. Se a opção for por Fagner, o uruguaio deve ficar como opção para a dupla de zaga Veríssimo e Gil. Já no ataque, os garotos Wesley e Pedro disputam uma vaga ao lado de Yuri Alberto e Matias Rojas. Corinthians e Fortaleza terá transmissão ao vivo da Band News FM para grande parte da rede nesta terça, a partir das 8h40 da noite, na voz de Silva Júnior. E o destaque agora do Fortaleza. Fala, Caio Passos. O Fortaleza vem com força total para a partida de hoje. É a primeira vez que um time do Nordeste joga a semifinal da Sul-Americana. O técnico Vojvoda terá o retorno de Caio Alexandre. O volante cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro, ainda pelas quartas de final, e retorna ao time. A escalação provável é João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucero. E no Flamengo, hein? Sampaoli fica, não fica, tá balançando no cargo depois da perda de mais um título. Conta mais pra gente, Amanda Oliveira. A torcida do Flamengo pede mudanças no elenco, na diretoria e também na comissão técnica, após o rubro-negro ter perdido o título da Copa do Brasil para o São Paulo. O muro da sede da Gávea, na zona sul do Rio, foi pichado com pedidos de demissões. Além disso, cerca de 50 pessoas esperaram o time desembarcar no aeroporto Galeão na madrugada desta segunda-feira. A delegação desceu direto na pista e saiu do terminal de cargas em um ônibus descaracterizado sob forte esquema de segurança.